Olá, boa noite, eu sou Nelson Carneiro, estamos iniciando aqui no Sociedade e Seus Valores uma discussão sobre o resultado das eleições. Vamos bater um papo aqui sobre o resultado das eleições. Nós prometemos entrar aqui às 7 e às 19h30, mas houve um atrasozinho, a gente sabe que a gente sempre enrola. Olha, já está aqui o doutor Eliano Enzo, estamos aguardando outras pessoas que foram convidadas. Se você quiser entrar e participar, o link está no rodapé do convite da chamada. Você pode entrar e dar aqui a sua opinião ao vivo. Doutor Eliano Enzo, boa noite. Que eleição é essa, doutor Eliano Enzo? Nelson Carneiro, belíssima eleição, venceu a democracia. Parabéns aí ao vitorioso capitão Nelson. E vamos esperar uma prefeitura mais moderna, né? A gente precisa de uma cidade mais moderna. Vamos torcer para isso. Capitão Nelson foi eleito com pouca margem, uma diferença pequena de votos. Você que já tem anotado aí, que a gente fez o cálculo ainda há pouco, pode passar aqui para o nosso telespectador. Já estamos aqui com 15 pessoas ao vivo, mostrando ali na telinha. Isso aí, bem-vindo. Bem-vindo aí, galera, e vai fazendo propaganda aí, vai multiplicando a gente por aí. Eliano, nós passamos uma diferença aí pequena de voto, não foi? Foi sim, Nelson. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. O Dimas Gadelha levou 183.811 votos, o capitão Nelson 189.179. A diferença foi de 5.368. Em percentual, vou colocar aqui, ó, o capitão Nelson teve 50,79% dos votos e o Dimas 49,21%. Se a gente levar em consideração ali, 21,79%, 70%, menos de 70%. 0,70%. Doutor Eliano Enzo, ou seja, foi até os últimos minutos aí, foi até a última urna, provavelmente. Se eu tivesse numa disputa dessa, com certeza eu passava para o segundo plano hoje, porque 75 anos não ia dar para aguentar. Imagino que os dois candidatos devem ter passado um aperto, né? Devem ter sofrido muito isso aí, mas, enfim, a gente faz, democracia. Esse é o grande barato da democracia. Nelson, deixa eu falar uma coisa, uma das coisas que eu achei muito bonito, que eu sempre falo para todo mundo, né? É a festa da democracia. Eu sei que as pessoas não gostam muito dessa expressão, né? Parece que isso ficou meio esquecido ao longo dos anos, mas se a gente parar para analisar, claro que agora o candidato tem a obrigação daqui, vai fazer seu processo de transição, 1º de janeiro ele toma posse, faz parte do pleito eleitoral, mas o mais importante é a participação da sociedade, do povo, que nesse caso aqui foi extremamente participativa. Vamos lá, ter uma população que está dividida, estamos, né, vamos ser honestos, 49,21, 50,79, nós temos uma sociedade dividida em São Gonçalo, efetivamente. Você não tem uma grande margem, como o Nancy ganhou, a diferença, salvo engano, da eleição do Nancy para o de Jorge Patrício, foi em torno de 48 a 30 e pouco, quer dizer, a margem era considerável. Nessa história aqui, a diferença é muito pouca. E de virada, né? Porque o capitão Nelson, no primeiro turno, ficou atrás do Dimas Gadelha, não ficou na frente. Então ele virou o jogo. Doutor Eliano, vamos dar uma boa noite aqui, o pessoal que já está chegando aqui. Escreve aí, minha gente. Boa noite. Olha, escreve aí, tem um link lá abaixo da chamada que você pode acessar e jogar sua carinha aqui na tela e dar seu recado. O negócio aqui é público e notório. Público notório. Marcos Vinícius, boa noite, Marcos Vinícius. Nós temos aqui a Jô, né? Silva Jô. Tá legal, eu não sei o que é não, mas né, a gente está vendo aqui. A Marabatuto Francisco também aqui nos acompanhando. E vamos ver aqui, Vanderlei Fonteboa. Boa noite, amigos. Nelson Carneiro versus Eliano Enzo. Gostei do versus Eliano Enzo. Ok, tá brincando? Estamos competindo? Samuel Cremonês,
Samuel Cremonês, esse é meu conterrâneo lá do interior, ele está demonstrando aqui, acho que é a diferença, né, Eliano? Salvaram, está dizendo aqui, 5.908 pessoas salvaram São Gonçalo da desgraça. Isso aí é uma opinião do telespectador, não é isso? E a gente respeita, faz parte. E a gente respeita, é isso mesmo. Antônio Souto, boa noite, Nelson Carneiro. Pô, valeu, meu amigo. Aí temos também aqui o Flávio Vieira, meus amigos, muitos que se abstiveram, votaram em branco, anularam o voto, certamente ficarão com quem venceu. Bom, é o tal negócio, né? Quem não vai, né? Quem não vai, não votou, aceitou a maioria. O pedido de Bolsonaro foi atendido. Não acho, daqui a pouco eu vou discutir isso aqui e eu tenho minha opinião aonde o capitão deu a virada e talvez o acesso de alguém ao Dimas pode ser a ponte crucial para sua derrota no segundo turno, e daqui a pouco eu vou falar aqui para vocês qual é o meu pensamento. Quero saber também do doutor Eliano Enzo, que nós queremos saber os acertos e os erros. Sônia Carvalho, boa noite, feliz com a vitória. Boa noite aos amigos. Oi, Eliano Enzo, olha, interessante, né? A gente está chegando aqui também o Cláudio Fontes, né? Que não sei se você conhece o Cláudio Fontes, acho que sim, né, Eliano Enzo? Bom, não conheço. Pelo menos não lembro. Mas bem-vindo. Mas o pai dele você conhece. Você lembra do Jeremias de Matos Fontes? Esse lembro, foi presidente da OAB e prefeito de São Gonçalo. O Jeremias não foi. Ele faz parte daquela prole Fonte, né? A história está aí, vivo. Oh, seja bem-vindo, é uma honra. Obrigado, Cláudio. Uma mesa. A honra é minha. Totalmente minha participar com os amigos. Se sintam apresentados, se sintam à vontade, diga tudo, não me esconda nada. Diga tudo e não me esconda nada. Olha só, Marcos Alipe na Alemanha, grande Marcos. Beleza. Boa noite, Nelson Carneiro. Marcos Alipe, Frankfurt. Deixa aí seu recadinho, meu amigo. Você que acompanha a política com preocupação, com certeza tem algum recado. Você sempre acompanhou as eleições em São Gonçalo e Niterói. Nós temos aqui o Edmar Azevedo, vitória do presidente da República. Mas aí eu não concordo com essa colocação, não, e daqui a pouco eu vou dizer aonde eu achei o erro. Doutor Eliano Enzo, Cláudio, você gostaria de falar alguma coisa? Que diferença apertada? Como é que você tremeu o coração aí ou você ficou fora? Ficou apertado. Treme um pouco, porque, na verdade, assim, eu, pelo menos, eu não confio nas nossas urnas. Eu acho que tem que haver um voto registrado, voto impresso, voto auditável, alguma coisa desse tipo, para a gente poder ter tranquilidade. Mas eu estou feliz, assim, muito feliz com a vitória do capitão Nelson, apesar de ter sido apertada, porque, pelo que eu tive contato, algumas pessoas, inclusive um fiscal conhecido meu, ele falou que todas as urnas que ele viu, a diferença, assim, era estúpida, tipo 300 votos a favor de Nelson, 80 a favor do Dimas, entendeu? Então nós temos um histórico de problemas, né, entre aspas, nessa área do STF, STJ, né, e aí é um pouco complicado até de falar, né? Daqui a pouco eles cortam a live e mandam me prender porque não se pode falar a respeito desse assunto. Mas, graças a Deus, o capitão Nelson entrou e vamos em frente, né? Ver se a gente consegue transformar essa cidade. Venceu, como disse o doutor Eliano, venceu a democracia. Mas, doutor Eliano Enzo, eu quero começar a diferença do primeiro turno para o segundo turno. Era uma diferença de 28% a 42%, se não me falha a memória, porque eu não estou com os dados aqui, que eu estou acompanhando aqui a tela, não tenho como. Mas como é que você viu essa virada aí? Essa virada, para mim não, porque para mim tanto fazia um como o outro, eu sou uma pessoa assim. Então eu respeito as urnas. Mas como é que você viu? O que você achou? Por que houve essa virada? Eu não tenho aqui uma percepção nesse momento, Nelson, clara do porquê que houve virada. Não acredito que nem falaram aí, é o presidente da República, o efeito presidente da República. Não acredito nesse efeito.
do Bolsonaro de pedir voto em favor da pessoa em São Gonçalo. Pode ser o seguinte, se a gente parar para pensar que você tinha um grupo de direita formado aí pelo Roberto Salles, o próprio Capitão Nelson, candidato mais de direita que nós tínhamos aqui alinhado, o próprio Ricardo Pericá. Se a gente levar em consideração a soma de todos esses, e a possibilidade de que todos os votos desses, ou boa parte desses votos, tenham virado para o Capitão Nelson, a explicação seria essa. O somatório seria esse. Dizer, por exemplo, que o do prefeito, o voto do prefeito, quem votou no prefeito Zé Luiz Nance, migrou para o Capitão Nelson, isso também não dá para afirmar certamente. A questão o povo de São Gonçalo ficou dividido nessa história, isso está claro. Uma coisa que eu não gosto, e não fica triste comigo, meu nobre debatedor aí, a gente sempre tem uma posição de dizer que as urnas e tal. Eu sou, o Nelson sabe disso, fruto das urnas na primeira eleição que concorri à presidência da OAB e urnas eletrônicas, né? Porque aquela eleição especificamente foi urna eletrônica. Eu ganhei por 6 votos. Não era o candidato preferido. A gente vê o Bolsonaro foi eleito pelas urnas eletrônicas, também não era o candidato preferido. E a gente sempre questiona as urnas eletrônicas no Brasil. Porque tem que ter o papel impresso, tem que ter não sei o quê. Agora, lá nos Estados Unidos não tem urna eletrônica, é papel. Aí vota no papel, o Trump questiona o voto de papel. Porque o voto de papel não é confiável, porque vem pelo correio, alguém pode fazer isso e aquilo. Enfim, e dessa vez, das duas, o que mais me chama a atenção, tudo bem que o Trump perdeu a eleição, mas aqui no Brasil, ganhou a eleição o Bolsonaro reclamando e falando mal das urnas, mas ganhou a eleição. Agora, me parece que o nosso amigo aí também torceu para que o Capitão Nelson ganhasse a eleição e, olhando no final, foi o Capitão Nelson quem ganhou, mas mesmo assim a gente questiona as urnas. Mas as urnas são ou não são confiáveis? Gente, é um processo eleitoral. No processo eleitoral, a gente concorre naturalmente e vai lá e vota. Eventualmente uma urna ou outra vai ter problema? Vai. Isso está provado que teve aí não sei quantas urnas, que eu não sei agora precisar quantas foram, trocadas no Rio de Janeiro inteiro. E agora você vê, vai dizer, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde você tem uma vitória acachapante do Eduardo Paes em cima do Crivella, que a culpa é das urnas? Quer dizer que o povo não teve nada a ver com aquilo na hora de votar? Foi lá e escolheu o Eduardo Paes e, no entanto, ficou com as urnas? A culpa é das urnas? Então, assim, eu acho que nesse caso, a gente não é que tenha que confiar, eu acho que tem que sempre questionar, mas dentro de um limite. E não todas as vezes eu vejo esse questionamento das urnas no Brasil, desde o Brizola. Leonel de Moura Brizola foi o primeiro a levantar e questionar essas urnas eletrônicas. Eu lembro da frase dele. Não foi os grandes países do mundo não adotaram as urnas eletrônicas, porque só o Brasil tem essas urnas. Quer dizer, a gente vê a esquerda reclamando, agora eu vejo a direita reclamando das urnas. Gente, vamos confiar no sistema, né, no processo. Vamos aqui, o Alípio Siqueira, lá da Alemanha, de Frankfurt, diz: aqui na Alemanha também é voto de papel. Moisés Barbosa. Moisés Barbosa, você, meu querido, eu estou tentando aqui passar o link para você. Gostaria que você entrasse nessa discussão. O link está logo abaixo da chamada, no meu perfil está lá o link, a chave, entendeu? Logo abaixo está no comentário a chave onde você pode tocar e entrar aqui para bater um papo conosco. O Moisés, que é um jornalista, é um cara, entende, acompanha a política, não é isso? Mas então, Cláudio Fontes,
Eu concordo com o Leandro quando ele fala da época do Brizola. O Brizola falava nisso. E tem um detalhezinho, ele dizia assim, povo, eu tenho horror a Brizola, tá? Tenho horror a Brizola. Eu sei. Porque quando eu trabalhava na enxada, os garotos dele ficavam dividindo a pequena terrinha que a gente tinha no meio e diziam, se passar daqui pra cá, metia o olho da enxada no chão. Esse Nelson Carneiro aqui tem uma história do fácil por mais do difícil por mais fácil. Então eu tenho horror a Brizola. Não comento isso que não adianta absolutamente nada. Mas ele tinha uma situação que ele chamava atenção, doutor Eliano, com muita razão. Olha, cuidado, conta os votos brancos, não conte os votos dos outros, conta os votos brancos. Porque é no branco que eles tiram para colocar em outro lugar, no tempo do voto em papel. Sou a favor das urnas eletrônicas? Sou sim. Eu acho que tem que acabar com isso, tem que melhorar a situação. Agora, eu acho que a impressão do voto tem que acontecer, porque isso é para justamente não deixar essa polêmicazinha que nós temos hoje de discussão, tanto da direita quanto da esquerda, com relação ao voto. Mas a palavra é sua, meu amigo Cláudio Fontes. Vamos lá. Bom, olha só. Primeiro uma coisa, o Brizola eu também tenho o mesmo sentimento seu com relação a ele, mas eu concordo nessa questão da urna. Eu vou dar 2 exemplos pequenos. O meu voto... Você me permite? Você me permite? Pois não, Está entrando mais aqui um companheiro aqui que é o... Muito bom. Que é o Copley, né? O Alexandre Copley. Não, Alexandre Copley. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, doutor Enzo. Boa noite, Nelson. Boa noite, Cláudio. Desculpa o atraso. Desculpa o atraso, mas estava vendo os gols da rodada de ontem. Olha só. Eu já vou em você. Deixa o Cláudio esgotar ali o que ele ia falar. Pode dizer, Cláudio. Bom, então vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui 2 exemplos claros para mim, tá? A minha votação foi pífia em São Gonçalo, muito pequena, mas o meu voto, na minha urna, que eu voto há mais de 40 anos, simplesmente não apareceu, tá? E eu tenho notícia de muitas pessoas que votaram em mim e também nada apareceu. Hoje, quando eu fui votar, eu comentei com um rapaz, inclusive na minha urna só tinha 2 votos para o Capitão Nelson, uma área que, poxa, ele é majoritário aqui. E aí, comentei com o presidente, né, da sessão, que era o único presente, por sinal conhecido meu já de longa data. Ele me sucedeu quando eu fui presidente, nem lembro mais há quantos anos atrás, mais de 20 anos atrás, e ele continua firme lá. E aí eu falei com ele falou, também votei no Capitão Nelson, só 2 votos aqui. Ele mesmo não sabe de nada, mas ele também estranhou a situação. Bem, retornando um pouquinho, o amigo falou a respeito do Trump. O Trump, ele não perdeu a eleição ainda, a eleição está sob júdice, né? Em diversos estados, tem 6 a 8 estados lá, e nós tivemos nessa eleição americana milhares de votos de pessoas mortas. Entendeu? Então, tem muita confusão ainda para ser resolvida aí. Se Deus quiser, até 14 de dezembro, eles resolvem essa situação e definem a situação. Minha questão com relação à urna eletrônica é a seguinte. Tem 3 países apenas que usam a urna eletrônica sem mais nenhum acessório, certo? Então, eu sou favorável ao seguinte, urna eletrônica com voto registrado, urna eletrônica com voto impresso, qualquer que seja o nome, com voto auditável, entendeu? Algum nome que se encaixe aí e que não seja necessariamente o impresso, porque eles ficam usando, vai levar a impressão para casa e tal, isso não tem nada a ver, mas é o discurso, né, do pessoal da esquerda para desmotivar em relação a essa situação. E então, a partir do momento que tiver algum tipo de registro que permita que esteja feito a auditoria da votação, porque vamos dizer, no meu caso, eu podia, pelo menos no meu voto, eu quero ver, meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou doido, entendeu? Botei lá, aperta assim e confirma. Fiquei alegre, eu falei, que emoção, tá votando em mim mesmo, né? E aí, quando fui conferir, não tinha o meu voto. Se houvesse alguma forma de conferir, de conferência, né, eu iria pedir
Mas eu acho que existe uma corrupção muito generalizada. Entraram hackers no site do TSE, entendeu? Agora prenderam lá em Portugal o rapaz que foi responsável por isso. Quer dizer, então são muitas facilidades que eles dão para esse tipo de situação acontecer, né? Tá certo, eu já volto em você, Cláudio. Alexandre, nós estamos falando aqui sobre a situação das urnas, de acreditar ou não acreditar nas urnas e sobre o voto impresso, né? E a gente quer falar sobre isso e depois eu quero ir fazer uma avaliação aonde foi o erro, aí eu já vou falar do erro, onde foi o erro que teria o Dimas cometido para o capitão Nelson tirar aquela larga vantagem dele. Mas eu quero me prender agora somente à credibilidade ou não do voto de urna, da necessidade do registro ou não. Porque, na realidade, o projeto seria o seguinte: ninguém leva cópia do voto para casa. Ele vai para uma urna à parte que fica à disposição do TRE. Eu acho isso justo. Diz aí, Cláudio. Copra. Fala, Alexandre. Mais uma vez, boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Me ouve, doutor Enzo? Cláudio me ouve? Nelson, todos? Show. Ok. Nelson, eu acho que nós até já conversamos isso na última live que eu tive o prazer de participar, né? Que a gente tem que avaliar e comparar com realmente outras eleições, né? Se a gente entende que lá nos Estados Unidos, que é um país muito mais avançado tecnologicamente que o nosso, que na Europa, no Japão, né, eles não usam esse sistema, né? Eu acredito que nós poderíamos, eu não vou colocar em dúvida as urnas, mas eu acho que nós poderíamos melhorar, né, a credibilidade desse sistema perante a população, justamente para evitar o que o Cláudio está dizendo aí. Aí eu votei lá, mas no final meu voto não estava na lista, né? Eu acho que se tivesse, e eu acho que não é difícil fazer, eu não sei, acho que deveria ter um estudo, já deve-se ter um estudo, porque já passou pelo Congresso essa ideia, né, de custo, para que houvesse aí a impressão dos votos pós a digitação, para justamente, como você está dizendo, caísse lá numa cesta, numa urna, e no final pudesse servir de parâmetro para uma conferência, ou reconferência, ou recontagem, né? Eu acho que seria válido, entendeu? Com certeza. Tá certo. Bom, nós sabemos que a diferença entre o capitão Nelson e o Dimas foi de 5 mil e poucos votos, né? E até já alguém colocou aqui, o Eliano Enzo também registrou lá no início. Eu sei que foi... nunca ninguém teve 3 pontos, né? 3 pontos a mais, né, considerado assim, 53 a 47, sempre dentro da margem de 2 percentuais, assim, para a diferença. Então eu achei uma eleição muito apertada. Mas eu queria, antes de for por situação, eu gostaria que a gente fosse rápido e objetivo nessas colocações, para a gente rodar mais alguma coisa. Eliano Enzo, eu só conheci uma eleição com gasto de dinheiro volumoso nesta cidade, quando a Graça Matos foi candidata e disputou com a Aparecida Panicé e perdeu as eleições. Como é que você viu o gasto do dinheiro, não estou dizendo público ou privado, o gasto, o volume que se via na rua com relação aos 2 candidatos? Isso é importante dizer. Se a gente parar para pensar que o capitão Nelson foi o primeiro a colocar bandeiras na rua, veja, no primeiro dia de permissão, o capitão Nelson já tinha, de Neves até o mais longínquo local da cidade, gente com bandeira na rua. Então, ele saiu na frente. Até me surpreendeu, num primeiro momento, Nelson, ele perder a eleição para o Dimas, quer dizer, perder no primeiro turno, ele ficar em segundo, com uma diferença de 30 mil votos quase, ou se não foi quase 30, isso me causou surpresa. Porque ele saiu na frente muito antes dos outros. Se você parar para olhar a campanha, eu não sei se você teve essa oportunidade, e os outros candidatos só começaram a botar o bloco na rua uma semana depois. Tá certo? O primeiro a colocar foi o capitão Nelson. Então, se
isso, lógico, uma semana de despesa de campanha é uma semana considerável. Você tem uma semana de gente recebendo já dinheiro ali para poder ficar bandeirando, porque não vai dizer para mim que todo mundo fez aquilo de graça, que não foi, né? Pagou, pode ser pouco, pode ser muito, não importa, o pessoal recebeu lá o dinheiro. Então, eu creio que quem mais gastou dinheiro nessa campanha, não sei, aí tem que levantar, eu não sei dizer aqui, eu estou sendo leviano afirmar isso. Não, o que eu estou afirmando é... Mas nós estamos falando sobre hipótese, porque ninguém faz a verdade pra gente, pô. Se ele não é verdade. Só um minutinho, Alexandre, só um minutinho. No primeiro dia, para os debatedores, todo mundo está aqui, ninguém vai discordar disso. Já no primeiro dia está liberada a campanha. O capitão Nelson já estava na rua com bandeira de Neves ao Catarina, que eu tenho conhecimento, Santa Isabel, lógico, também, mas, assim, os pontos mais longínquos da cidade. De Neves, com certeza, porque eu moro lá. Centro de São Gonçalo, com certeza, e todo esse caminho, Parada 40, ou pelo Barro Vermelho, ou pelo outro caminho, já tinha no primeiro dia campanha. Então, se isso se reflete em gasto, automaticamente quem mais gastou foi o capitão Nelson. Bom, o capitão Nelson... Tá dando algum problema na fala. De quem? De quem? Minha ou do Enzo? Minha ou do Enzo, Cláudio? Parece que era do Enzo. A sua tá boa, voz. Então tá, só um minutinho. Isso é assim mesmo, a internet é assim mesmo. Não, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? É verdade. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem agora. Então só um minutinho que eu vou formular para você. Tô ouvindo você bem. Então, tudo bem. O doutor Eliano Enzo falou do gasto que o capitão Nelson realmente encheu a rua de bandeira. Concordo com o doutor Eliano Enzo. 17 minutos do primeiro dia que foi liberada a campanha, quer dizer, meia-noite e 17 minutos, já recebi material do capitão Nelson na minha página, já com bandeira, com tudo. Isso há 17 minutos. Agora, eu tenho uma situação que eu quero mostrar do capitão Nelson, que às vezes a gente tem que perceber. Foi o que mais mostrou, como se diz, comunicou o TRE, que ia gastar 1.400.000 ou 500, alguma coisa. O Dimas colocou 240 milhões. Não, 240 milhões. Mil. 240 mil, não, desculpa. Milhões não pode. Mil. 240, isso. Não, 240 milhões. E o Enzo, o capitão Nelson foi 1 milhão e 400 e poucos mil. 400 e poucos mil. Sim, tá lá. Dimas 1 milhão e 200 não, Dimas foi 240 mil. Tá lá, tá no TRE. Agora acontece o seguinte, eu só quero dizer o seguinte, que o volume de campanha do Dimas e com a produção que foi feita, ela foi grande. Eu estou querendo saber se você concorda com esses gastos. É isso que não está batendo. Eu vi filas de carro abastecendo em Maricá. Será que quem que pagou isso, né? Niterói fazia carreata para lá. Eu quero falar o volume de gasto que estava na rua. Como é que você vê isso? Eu só vejo como sempre, né? Aquela velha história de caixa 2 e tudo mais, porque é impossível o cara ter gasto 240 mil com essa campanha dele. A gente só via carrinho, não era carro pequeno, não, entendeu? Só carrão de Maricá aqui, entendeu? Agora, uma coisa interessante que eu percebi no sábado, as carreatas deles estavam assim, risíveis. Eu vi uma carreata no Galo Branco de 4 carros, uma carreata perto de Alcântara, no Jardim Alcântara, tinha uns 10 carros, sendo que 6 carros eram carrões, esses carrões importados, que a gente não tem em São Gonçalo, porque São Gonçalo é cidade, carro importado aqui está correndo seu risco até, na verdade, o pessoal. Então a gente, eu vi assim, um arrefecimento na campanha do Dimas, muito forte, inclusive reclamações dos ciclistas que ficavam com bandeira circulando, de que não receberam e tudo mais. Eu acho que esse extra, vamos dizer assim, que eles colocaram, acabou enfraquecendo no final da campanha e pode estar aí até o resultado da situação também. Entre outras coisas, que eu acho que uma questão também muito importante foi do povo gonçalês acordado para a realidade de que o mar
não ia vir para São Gonçalo, né? Que o ônibus de graça também não ia vir, né? Que não ia aparecer petróleo no rodo de São Gonçalo. Então essas coisas que talvez petrolão, né, pudesse vir. Desculpa, mas você sabe como é que eu sou, né? Não, eu quero deixar isso tranquilo. Eu acho que eu já dei a minha ideia em relação a isso tudo. Mas o Alexandre, você esteve por dentro da campanha, desses gastos, como é que você viu isso aí? Eu achei o volume de campanha na rua, embora contrariando aqui o nosso amigo Cláudio, o que me mandavam diariamente, as passeatas, as carreatas, era um negócio volumoso dos dois. Né? E como é que você viu isso aí? Dos dois, é verdade. Alexandre, com você. O Alexandre, né? Nelson, tá picotando a sua. Eu estou te ouvindo bem. A fala deu uma picotada, realmente. Veja bem, olha só, para mim estou vendo os dois, mas o Alexandre e o Cláudio, para mim, estão picotando. Você está me ouvindo? Estão chegando. A gente está te ouvindo, Alexandre, vai falar. Alexandre, o negócio é o seguinte, está me ouvindo? Agora acho que a minha internet, acho que meu Wi-Fi deve ter dado uma oscilada aqui, entendeu? Agora voltou, vamos lá. Mas eu já entendi, Nelson. Você fez a pergunta sobre os gastos de campanha, é isso? A hora está avançando. Então vamos lá. Vai lá. Nós também falamos nisso, dos gastos de campanha, na última live, que eu disse que o fundo eleitoral, ele é legal, né? A minha preocupação era a imoralidade do mesmo. Que por trás do fundo de campanha sempre há os investimentos que infelizmente não vão acabar nunca. São aqueles investimentos de quem aposta nos vencedores esperando algo lá na frente, entendeu? Essa aposta que a gente não tem como comprovar, né? Essas apostas que me deixam amedrontado depois que o cara sai vencedor das urnas, seja ele quem for, entendeu? Porque tem que saber que tem que depois pagar esses favores que foram feitos lá atrás. Porque o que é registrado lá não bate com o que a gente vê aqui fora, não é isso, doutor Enzo? O que é registrado não bate com o que a gente vê, entendeu? Infelizmente. Bom, infelizmente é uma realidade isso aí. Agora, olha só, nós tivemos duas propostas, agora eu quero falar dessas duas propostas. Todas duas, do meu conceito, do ponto de vista orçamentário, eu acho inexequíveis. Vontade eu também tinha. Eu tinha vontade de botar um metrô em São Gonçalo, sem ser político, sem nada. Minha vontade era botar um metrô em São Gonçalo. Não é isso? Isso é vontade. Escrevo, vou lá no cartório, registro. Olha, eu tenho vontade. Eu fui registrador de título e documento, eu sei a força de um extrajudicial e todos aí sabem o que é. Mas para alguém, mas para político isso não existe. Então, mas eu ia lá e escrevi, eu quero o metrô em São Gonçalo. Aí eu quero chegar onde o Cláudio estava falando de trazer a situação de mar para São Gonçalo, e o que levar o que tem em Niterói e São Gonçalo e Maricá para São Gonçalo. Isso é muito bonito, e nós sabemos. Agora eu quero saber, doutor Eliano Enzo, o Dimas prometeu o chamado vermelhinho, que era o ônibus, passagem gratuita para todos. Para todos. Porque eu não posso me conceber que tenha uma frota de ônibus agindo de Santa Isabel para o centro do Alcântara e não vai ter, por exemplo, de Santa Luzia para o Alcântara. Então é só ir na justiça e pedir, porque o ato é para todos. Isso tem que ficar claro. 2. Capitão Nelson disse lá assim, vou agir com a retirada das barricadas. E aí, quando chega para ele, pergunta, e as barricadas? Vou tirar a porra toda. Desculpa que isso é palavra dele, não é minha. Vou tirar a porra toda. Bom, nós sabemos que o Capitão Nelson, é da segurança. Eu conheci o Capitão Nelson andando num carro. Bom, não vou falar em quê, mas agindo. Então, o que acontece? Tem que saber o seguinte, que ele, da força da segurança, as barricadas foram criadas nas barbas do 7º Batalhão, do qual ele foi. Agora eu quero saber o seguinte, é exequível essas duas propostas, doutor Eliano Enzo?
Vamos lá. Aí tudo depende de como, sabe, Nelson? Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, vamos falar do Vermelhinho, essa história do Vermelhinho. É possível? É. Ele conseguiria? Não sei. A gente não vai saber também. Veja, a verdade é que agora falar dessa história do Vermelhinho é chovendo molhado, porque não há possibilidade da gente saber se isso seria possivelmente colocado ou não. O projeto era ter uma empresa própria. Isso ia resolver? Vai resolver? Não sei. Não tem. A gente aqui vai debater algo que não tem como ninguém aqui dizer, olha, Enzo, era impossível ou era possível. Eu vou dizer por quê. Não era possível construir uma linha vermelha quando o Brizola foi governador do Estado, na segunda vez que ele era oposição ao governo federal. No entanto, ele construiu a linha vermelha. O César Maia construiu a linha amarela sendo oposição ao PT, sendo oposição ao governo federal, e construiu a linha amarela. Então, é impossível? Não é impossível. É possível na medida em que alguém administra e que queira fazer. Isso vai trazer prejuízo para o município, vai deixar o município endividado? Pode ser isso tudo, né? Mas pelo menos, se ele deixasse o município endividado com um transporte gratuito para a cidade, é melhor do que deixar o município endividado como o Mulim, por exemplo, deixou. Então, é relativo. Agora, vamos voltar para o segundo ponto aí que você falou, que é o do Capitão Nelson. Retirada das barricadas. Retirada das barricadas. É possível? É. O Capitão Nelson vai fazer? Eu, Enzo, não acredito. E digo por quê. Primeiro, que isso é função do Estado. Esse é o problema. A minha pergunta é, o 7º Batalhão, e olha que eu sou defensor do 7º Batalhão, com todos os problemas que o 7º Batalhão tem, 900 homens, para uma cidade com uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Vamos botar aqui que nós temos uma população de 1,5 milhão. Aí, preste atenção, são 900 homens em 3 turnos, ou melhor, em 3 momentos lá, que eles têm que... 3 por 1, né? 36 por 72, ou... Não. Desculpa, 24 por 72, um negócio assim. Então você divide o batalhão em 3, ou seja, são 300 homens para a cidade de São Gonçalo. Se a gente parar para pensar, é menos do que Niterói e Maricá. Por quê? Porque Niterói tem um contingente da Guarda Municipal grande, Maricá tem um contingente da Guarda Municipal grande, e São Gonçalo não teria. São Gonçalo tem 60 mil homens, 60 mil, são 60, cento e poucos soldados, guardas municipais, 100 e alguma coisa, talvez 120. Também no mesmo esquema, 3 dividido por 3. Eu não vejo como exequível essa condição. E aí, vamos lá, num primeiro momento, se a gente parar para pensar, nesses 2 primeiros anos de governo, o Capitão Nelson terá apoio do governo estadual. E, em princípio, do governo federal, nos próximos 2 anos. Tem tudo para fazer o melhor governo que São Gonçalo já teve, nos 2 próximos anos. Se isso vai se aplicar à realidade, só vamos saber daqui a 100 dias, 100 dias não, né? Dia 1º de janeiro, nos 100 primeiros dias de governo dele, a gente vai ter uma noção para que lado isso vai caminhar, porque a gente sabe que o que define um governo são os seus 100 primeiros dias. E daí para frente a gente vai saber como é que o município vai ficar. A verdade... Vamos lá, rapidinho, antes de você falar. Ele recebe o município saneado, tá certo? Com uma dívida bem menor que quando o Nancy recebeu. Só isso que eu queria dizer. Isso aí eu concordo que realmente ele saneou a parte de dentro, que ele tomou posse, a luz de vela, que nem literalmente não tinha, a luz estava cortada. A cidade está limpa, vamos lembrar aí que tem muito lixo na cidade. Não, limpa não está não, desculpe, mas limpa está o seu centro de São Gonçalo. Quando você vai para a periferia, não, querido. Pô, eu estou falando do município, né? Da cidade. Você vai no Jardim Catarina, em outro lugar, nem periferia, mas vai. Nem cá, mas periferia é São Gonçalo. São Gonçalo tem 250 Não, sim, não estou falando, depende de qual periferia, porque nem toda periferia está suja, não. Mas desculpa, desculpa que eu estou aqui intermediando e dando meu pitaco, porque, pô, também eu passei essa eleição todinha sem poder discutir isso, porque eu não queria...
Quando eu coloquei... eu não queria que botar a minha página em jogo. Então eu não queria defender ninguém, certo? Ô, Cláudio, quando você falou de levar tudo daqui para lá, esqueceram o seguinte, que a água corre para baixo, meu irmão. A água não corre para cima. Quem tem dinheiro aqui embaixo não vai levar dinheiro lá para cima. Quem tem dinheiro em Maricá não vai levar para lá, para São Gonçalo. E quando eu fiz a pergunta do Toliano Enzo sobre a execuibilidade do Toliano Enzo, e você diz assim, pode fazer e pode pagar, justamente, Cláudio, eu fiz essa pergunta, passei para todos os candidatos, reservadamente, olha, essas promessas de que onera os corpos públicos com o social, certo? Elas devem ser pensadas que o município tem um ínfimo, tem um orçamento pequeno. Foi o único que me respondeu, foi o Dimas. O Dimas disse, Nelson, de administração eu entendo, certo? Me respondeu perfeitamente. De administração eu entendo, e eu vou ter 1 bilhão e 500 mil, né, de orçamento, e ele disse assim, fica na sua aí, porque eu sei o que eu vou fazer. Aí eu só escrevi para ele de resposta, não publiquei. Doutor Dima, guarda essa mensagem que eu mostrei para você, e guarda a resposta que você me deu, guarda essa resposta que você me deu, e o áudio que eu estou te passando, daqui 2 anos, se eu estiver vivo, eu quero saber do Vermelhinho em São Gonçalo. Sabe por quê? Porque todos, inclusive o doutor Dimas, o Charles, Aparecida, todo mundo diz assim, eu não fiz porque o orçamento é pífio. Ô, meu camarada, então como é que um cara que fez parte da administração, desde o governo Charles para cá, vai prometer o seguinte, uma passagem de graça, porque hoje se andam, vamos botar 100 passageiros por dia, com a gratuidade de justiça, aqueles que já não são velhos igual a mim, vai passar 2 vezes mais, nós vamos para 300. E aí eu vou pagar? Por cara que faz uma promessa de campanha? Por isso que eu achei que é inexequível. E aí, Cláudio? Bom, eu também considero completamente inexequível, porque eu creio assim, olha só, o povo brasileiro está rejeitando essa proposta socialista, apesar de dizerem que não, que o PSOL dobrou a sua quantidade de prefeituras. Aí você vai olhar, o PSOL dobrou realmente sua quantidade de prefeituras, mas quantas prefeituras o PSOL tinha? 2 prefeituras, passou para 4 prefeituras, né? Quer dizer, foi rejeitado lá agora em São Paulo, graças a Deus, né, o Boulos, porque senão a nossa casa ia poder ser invadida. E o povo está começando a rejeitar, está começando a acordar para essa questão dessas propostas mirabolantes, porque o Estado não tem condição. Você olha para São Gonçalo, assim, no Estado, ele é não sei lá o termo, 85 lugar em 92 municípios, na renda per capita, o PIB per capita de São Gonçalo. Nós temos 92 municípios, estamos em 85 lugares, a 7 apenas do último, deve ser lá Rio das Flores, sei lá qual município tem menos renda aí no estado, que não deu tempo de ver isso. No Brasil, nós somos 16º município, em termos de população, maravilhoso, na frente de um monte de capitais, né? E no PIB per capita, estamos lá no lugar 2.810. Nós temos 5.570 municípios. Quer dizer, enquanto não mudar essa realidade, entendeu? Maricá está anos-luz à frente de São Gonçalo, com 4 bilhões e não sei quantos milhões de reais. Niterói com mais 3 bilhões e 500 milhões de reais. São Gonçalo com 1 bilhão e 200 milhões. Para 1 bilhão e 300 milhões. Do royalty? Não, de dinheiro, de renda geral, entendeu? De renda total. PIB per capita da nossa cidade é extremamente baixo. Então, isso precisa mudar. Agora, eu vejo que essa entrada do Capitão Nelson, ela é muito, assim, eu creio que vai ser muito produtiva. O Capitão Nelson é um homem de muito trabalho. Então me fala sobre a retirada das... Pois é, nessa parte aí que eu ia entrar.
Quando a gente olha, assim, aparentemente, é do Estado e tal, ele não pode fazer nada. Pois bem, Capitão Nelson esteve lá como deputado estadual por pouquíssimo tempo, entrou no lugar do ladrão que estava preso, né? E aí o desembargador pegou e soltou o ladrão de novo e voltou para a Assembleia. Eu achei isso aí um absurdo, mas é aquela história, justiça a gente não discute. Nesse pouco tempo que ele esteve lá, ele trouxe para cá, conseguiu trazer o São Gonçalo presente, né? Quer dizer, na verdade, nós temos visto muito mais segurança em São Gonçalo. Eu concordo com o amigo Enzo quando ele fala, é um absurdo São Gonçalo ter 900 policiais militares. Eu fico assim horrorizado de ver uma situação dessa. Mas devemos isso a todos esses governos socialistas que vieram fazendo o quê? Desmilitarizando a polícia militar, né? E por sinal, desde a época de Brizola, né? O bandido não pode ser tratado como bandido, não, tem que ser tratado como cidadão, né? Isso aí é mais uma coisinha na conta dos governos socialistas. Então, o Capitão Nelson trouxe a segurança presente e deu uma melhorada. Eu moro aqui na periferia, gente. Eu moro aqui pertinho de Marambá, pertinho da fronteira, o lugar mais abandonado do Estado, do município, né? Talvez do Estado também. E agora a gente tem visto polícia, graças a Deus, diminuiu o número de assaltos, uma série de questões. Ele trouxe lá para Santa Isabel também um mini batalhão de polícia lá, parece com 140 soldados, ele conseguiu levar para lá. Está sendo construído agora um edifício lá, um prédiozinho de 3 andares, sei lá, para abrigar esse pessoal. Ele conseguiu trazer a Fazenda Colombandeira de volta para a Polícia Militar. Então, ele, apesar de ser prefeito, ele tem uma influência, ele tem um conhecimento muito grande nessa área de segurança, e com certeza vai conseguir encontrar os caminhozinhos para, né, derrubar, se não vou dizer tirar todas, seria maravilha, né? Melhor dos mundos, tirar todas as barricadas de São Gonçalo, né? Vamos dar uma rodadinha? Ô, Alexandre, vamos lá. Você desculpa que eu vou atropelando aqui, porque eu não tem outro jeito, eu estou querendo fazer um outro tipo de pergunta aqui. Ô Alexandre, eu gostaria que você ouviu aqui, sabe qual é o questionamento, sobre a execuibilidade dessas duas propostas. Você vê viabilidade, viabilidade em uma e outra? Eu não consigo ver, apesar de contrariando aqui meus dois amigos aí que já falaram antecedentemente. Nelson, eu vou pegar primeiro um gancho no que falou o Enzo, que eu concordo com ele. A gente não vai nunca poder dizer se era possível ou não, porque não ganhou, né? Essa a gente não tem como discutir, né? Apesar de que, enquanto economista, eu fiz cálculos em cima de cálculos, junto lá com alguns amigos, e chegamos à conclusão que não tinha recurso, pelo menos nos 2 primeiros anos. Nem para isso, nem para moeda social. Porque o plano era, miseravelmente, no mínimo 20 mil pessoas, de uma forma crescente, a ser atingida e beneficiada. Num salário mínimo de R$ 1.045, dava quase 250 milhões de euros, só na moeda social. Aí eu lembro que o Gilson do Cefem, que estava na candidatura do Dimas, ele fez um projeto de cheque cidadão durante a pandemia de R$300 e o governo disse que não tinha condição de pagar por questão de caixa, dava mais ou menos 6 milhões ali para pagar nesse momento. Então, são 2 propostas que, infelizmente, a gente não vai ter como discutir se ele conseguiria ou não colocar em pauta, então eu vou me ater ao governo que ganhou, tá? Que é a proposta das barricadas. Isso aí vai depender muito, realmente, desse entrosamento, dessa relação que o Capitão Nelson vai ter com o próximo governador, porque eu já estou dando como certo o impeachment de Witzel, né? Com o Cláudio Castro, tá? E com o governo federal. Eu quero crer que no segundo turno, como se nacionalizou as candidaturas e vieram os deputados federais muito ligados a Bolsonaro aqui para dentro, principalmente deputados de Niterói e de outras cidades, então eu acredito, não vou ficar citando o nome porque não é o meu caso, mas todos nós sabemos quem são. Eu acredito que ele vai ter uma grande chance de colocar em pauta alguns projetos, até porque um dos grandes capitaneadores da candidatura dele é deputado federal. Então eu acho que ele vai ter um time de pessoas em Brasília que podem trazer recursos nesses primeiros 2 anos de governo, né?
para que São Gonçalo possa dar uma alavancada de uma forma econômica e financeira, considerando também muito pertinente o que disse o Eliano Enzo, que vai pegar uma prefeitura muito mais saneada do que o último governo pegou. Isso também ajuda bastante, né? Vamos ser sinceros, não é verdade? Tá certo. Bom, para quem está chegando aqui agora, né, nós estamos... Deixa eu só ler duas mensagens aqui, que eu arrastei para a tela, que uma é o doutor Zé diz lá o seguinte: boa noite, Nelson Carneiro. Ao que parece, o Gonçalense não está mais caindo nessa coisa de promessa da passagem de ônibus a R$ 1,50, muito menos passagem grátis. O Gonçalense provou que não vive só de ônibus. No mais, o Gonçalense também ignorou uma série de projetos inexequíveis. É a palavra aqui do doutor Oséias. O Moisés Barbosa. Moisés Barbosa. Não, isso aí nós já falamos anteriormente, né, sobre isso. Jardim Catarina tem o maior número de barricadas e os bandidos andam de armas em punho. Amigo Cláudio, melhorou não. Entra aqui onde moro e vai ver que nada mudou. Segurança está ainda pior. Bom, e nós já superamos isso aqui. É uma colocação deles. Eu acho que esse texto aqui é importante, que corrobora, né? E nós temos aqui deixa eu ver isso aqui. Concordo com o Gelson, Alexandre Coppe, foi fundamental na reta final. Bom, vamos lá. Você falou aí, o Coppe, que vieram os deputados federais e a palavra do presidente e tal. Bom, eu acho que a eleição, para mim, ela ficou mais a nível de interesse local de que a nível nacional. Me desculpe se alguém pode pensar o contrário, fique à vontade. Eu observei isso, que se Bolsonaro tivesse força na palavra, ele teria eleito o Crivella no Rio, né? Não sei, eu acho que o resultado não deu o Crivella, né? Não. Não é isso? O Eduardo Paes eu acho o seguinte, uma margem larga. Eu vi um grande erro do Ricardo Pericá, por exemplo, com todo respeito, a gente está falando aqui de equívocos, né? Quando ele diz assim: eu abro mão do dinheiro público de campanha, porque muitos se ignoraram, porque acharam que ia para a rua e todo mundo ia gritar mito, porque o Bolsonaro ganhou as eleições trabalhando sem, recusando dinheiro de partido, não é? Isso aí foi debatido na época. Bom, eu acho que por aí não mudou. 2. Os deputados federais que apareceram aqui em São Gonçalo são os mesmos que viraram as costas para os bolsonaristas em Niterói, e o mesmo que virou as costas para o PT em Maricá para vir discutir o repolho na horta do outro, certo? O senhor Jordi e o senhor Poubel, eles apareceram na última hora, não com discurso, mas com uma coisa jocosa, que isso para mim foi deprimente. Eu não deixei nem publicar na minha página, porque eu achei que era uma coisa deprimente, indecorável, até falta de decoro. Me perdoa os deputados, mas eu pago o salário deles, eu posso falar. Então o que acontece é o seguinte, doutor Eliano Enzo. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: onde você achou que o capitão Nelson virou? Depois, no final, eu quero dar minha opinião sobre isso. Aonde você acha que ele virou? Porque, apesar de tudo, virou, mas não virou muito. A diferença de voto é pequena, 5.800 e alguma coisa, chega a 6.000. Aonde você acha que foi a pegadinha que virou? Nelson, ainda não consegui vislumbrar isso não, sou muito sincero. Eu penso... Mas eu tenho certeza que na próxima... eu tenho certeza que você vai dormir. Eu quero concordar com o Klupper, com o Alexandre Klupper, pelo seguinte: provavelmente o que está fazendo a diferença nessa reta final foi talvez talvez, não dá para a gente ter certeza, mas enfim, uma certeza do cidadão gonçalense de que o Nelson teria apoio do governo federal de alguma maneira. E aí entram os deputados e um pouco da fala do presidente. O presidente, para mim, não é o fiel da balança. Tá certo?
Eu não vejo ele como fiel da balança, porque não é só em São Gonçalo. Ele não ganhou em outras tantas capitais aí que ele apoiou o candidato de primeira hora e perdeu a eleição. Então não é bem isso. Mas me parece que, numa análise assim muito superficial, e aí não dá para, talvez os outros colegas tenham uma análise mais profunda, para dizer que ele venceu a eleição por conta do apoio desses deputados. Mas me parece que o apoio dado de deputados, dando apoio velado ao Nelson, o capitão Nelson, de forma a dizer o seguinte: olha, nós vamos ajudar de forma consistente no governo, traz muito mais a certeza de que ele vai estar mais garantido politicamente do que a estrutura montada PT, que seria Niterói, São Gonçalo e Maricá. Veja, a gente não sabe, eu volto a dizer, essa unidade entre o governo do Estado agora, que parece que alinha, a sensação que eu tenho é que vai alinhar o governo do Estado e vai alinhar o governo federal com a Prefeitura de São Gonçalo, pelo menos na minha percepção. Se isso vai se traduzir em realidade, isso só vamos saber o ano que vem. Mas, num primeiro momento, a grosso modo, há um alinhamento. Há esse alinhamento inicial. Então, eu não sei dizer qual foi o pulinho do gato, o pulo do gato para a virada. O pulo do gato para a virada. Até porque essa virada, se a gente analisar, você falou isso, é de menos de 0,70%. Não chega a 1%. Impressionante. Não chega a 1%, gente. Então, é significativo olhar isso também. A virada, ela aconteceu, mas são 5 mil votos. Se a gente levar em consideração, isso deve ser aí 3, 4 ruas da cidade. Temos que considerar também os votos branco, nulo, depois que for uma e se dividir, olha só, se a gente dividir, é menos de 2.500, 2.600 votos. Imagino que a metade tenha votado no ou no outro. Então, a margem é muito pequena para qualquer coisa que a gente possa dizer. E outra coisa, também se tivesse vitória do Dimas, me parece que seria nesse aperto também. Nesse aperto, com certeza. Meu amigo, eu vou para a esquerda aqui, pro meu amigo Cláudio. Mudou. Ô, Cláudio, Sim. Onde você viu essa mudança? Você falou muito das propostas do Nelson e tal, mas não é só proposta que muda, porque, com todo respeito à sua colocação, eu quero saber a mensagem que chegou na cabeça do pequeno. O pequeno que eu disse é aquele humilde que vai para a rua para ganhar o almoço, para garantir o almoço, para almoçar à noite, sai de manhã para garantir o almoço à noite com os filhos. É aquele que sai de casa de manhã, que só vai saber do voto, que tem que votar e procurar o título na véspera da eleição, faltando aí uma semana. Aonde foi o erro do Dimas, ou foi o acerto do capitão Nelson para ganhar 6 mil votos? Bem, vamos lá, tem algumas questões aí. Assim, eu entendo o povo de São Gonçalo, na sua grande totalidade, é um povo trabalhador, é um povo muito honesto, entendeu? É um povo que não gosta de nada com corrupção. E, de certa forma, o PT não conseguiu, e eu acho que não vai conseguir se desvencilhar nunca dessa questão da corrupção endêmica que esse partido promoveu no Brasil, né? Digna de Guinness Book. Né? Na época do Orkut eu já falava, o PT vai entrar para o Guinness Book como recordista de corrupção, de ladroagem e tudo mais. Então o povo trabalhador, o povo que é honesto e sério, ele tem essa percepção de que o PT já tem essa pecha, né? Isso aí é um dos motivos. Outra questão que eu acho que foi assim, importante, talvez, concordo até com o doutor Enzo, não tão, mas um pouco, é a questão da fala do presidente Bolsonaro. Eu acho que ela veio muito em cima da hora e tudo mais, mas, de certa forma, ainda
trouxe uma influência. Agora, tem uma outra fala que não é muito, assim, vamos dizer que a mídia nem percebeu e tudo mais, mas são duas que eu considero que foram importantes, foi o apoio do pastor Silas Malafaia e o apoio do Magno Malta, também, que colocaram vídeos na internet falando a respeito de São Gonçalo, da necessidade. Eu acho que o Brasil está começando a acordar que São Gonçalo é muito maior do que muitas capitais. São Gonçalo tem um potencial assim, maravilhoso. São Gonçalo era Eldorado Fluminense, né? Era chamada de Manchester Fluminense, entendeu? E tem tudo para se tornar novamente esse potencial tremendo. É um povo extremamente trabalhador, um povo que ama a cidade também, entendeu? Então, eu acho que foram esses fatores. A fala do pastor Silas influenciou. Nós temos uma grande margem de evangélicos aqui em São Gonçalo, né? Tem muita igreja. E aí eu acho que essas coisas foram sendo, assim, os passinhos que foram, né, levando para essa vitória, embora apertada. E aí eu volto àquela questão minha da urna eletrônica, que eu acho que isso aí, com a graça de Deus, vai ser resolvido para frente, porque não dá para continuar com essa dúvida. Se a gente tivesse uma forma de verificação, eu estaria super tranquilo, mas como não temos, então tem que colocar isso também. Eu acho que essa vitória é apertada também em função desse motivo. E aí, essa série de fatores, juntou o presidente, o apoio dos deputados também que vieram, apesar, né, das aspas que a gente tem que colocar, porque também chegaram muito em cima da hora e aquela, parece aquela coisa meio de, vou aproveitar, né, a banda tocando e vamos fazer acontecer e tal, né, para pegar lá o meu pedacinho, né, por aí que eu acho. Tá certo, tá certo. Bom, nós estamos aqui, até o Alípio, ele falou sobre a corrupção na hora que você estava falando, ele botou isso, infelizmente, essa pecha existe realmente, né? Existe. E é complicado. Mas, Copra, eu gostaria que você me falasse aonde o capitão botou o pé e tirou o Dima, e aonde o Dima errou. Quer dizer, uma pergunta embutida na outra. Aonde um errou e aonde o outro acertou, na sua opinião? Em primeiro lugar, eu preciso parabenizar duas pessoas que são dois amigos, né? Primeiro é um amigo, Felipe, que estava até apoiando o Dimas. Ele me deu, na quarta-feira, a conta que ele fez. 189 mil votos para o Dimas e 185 mil votos para o Nelson. Ele só errou, inverteu, que deu 189 para o Nelson e deu 183 para o Dimas. Mas ele fez uma conta muito interessante. A conta dele foi a seguinte, ele pegou os votos dos dois do primeiro turno, dividiu os votos na metade do De Jorge e do Nancy, igualitário, pegou 100% do voto do Pericá e do Salles para o Nelson, e pegou os votos dos outros partidos de esquerda para o Dima. Deu essa marca, 189 a 185, ele foi nessa linha. Caraca, quase que ele acertou, né? Precisa desse cara nessa telinha aí com a gente, hein? Agora, preciso também parabenizar mais uma pessoa, Coronel Oswaldo, na quinta-feira, após ele ver o vídeo do Bolsonaro e começar a conversar com alguns amigos dele de bastidores, ele virou para mim e falou: Alexandre, anota o que eu estou te dizendo hoje. Eu até já pedi a ele, ainda agora, os 6 números da Mega Sena para frente. Porque ele disse o seguinte, que a vitória de quem quer que fosse um dos dois seria no Photoshop. Olha que coisa. E quase que foi do Photoshop mesmo. E não foi. Se a gente levar em consideração que a margem é de menos de 1%... Não, na verdade, eu estou com a tela aberta, é 1,58 dos votos válidos exatamente. 50,79 a 49,21. Mas como assim? 50,79 para o Nelson, 49,21 para o Dima. Não, é coisa dos votos válidos. Vamos adiantar aí. Isso. Eu quero saber os números a gente fala depois. Vamos lá. Aonde eu acho que houve a evolução do Nelson? Porque, primeiro, o Nelson contou com a tradição gonçalense. 2008 a Aparecida virou e 2012 Molim virou. Quem foi para o segundo turno em segundo virou do primeiro. Só não aconteceu em 2016. Mas parece que existe uma tradição em São Gonçalo. E vou dizer mais.
se o De Jorge não tivesse se anulado no segundo turno, se tivesse tomado partido, acho que a vitória de Nelson seria ainda mais fácil, tá? Porque ele se anulou. Porque todos os cabos eleitorais de Jorge correram por Nelson, né? Então a gente tem que depois fazer uma leitura realmente do que foi essa eleição, muito atípica, uma diferença muito mínima, né, do Photoshop, né? Porque o povo gonçalense falou alguma coisa para nós aqui nas urnas. Desculpa, o Photoshop, por favor, esclarece aí para o público o que é isso. Tá. Photoshop é um sistema eletrônico que se usa principalmente em cronometragem de corrida, de cavalo, corrida de Olimpíada, né? Quando o cara passa ali, ó, quando o cara passa ali que ninguém sabe quem ganhou, congela a tela e vê quem está um pouquinho na frente. Isso é Photoshop, entendeu? Então, o que acontece? Nelson ganhou muita musculatura com a chegada dos apoiadores e Dilma não ganhou tanto. Acho que os apoiadores que foram para o lado de Nelson tiveram mais peso do que os apoiadores que foram para o lado de Dimas. E que precisamos também levar em consideração o seguinte: foi um segundo turno muito menos propositivo e muito mais atacado nas fake news. Isso também vai lá na cabeça do eleitor e mexe com isso. Então o cara ataca de fake news aqui, o outro responde dali, mentira de um lado, mentira do outro. Dos dois lados tiveram fake news. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Foi no daqui, no... Sim, dos dois lados. Então teve gabinete do ódio dos dois lados. E eu acho que o povo... Tanto é que eu estou aqui olhando a tela de novo. Nós estamos aqui, o povo foram mais de 33% que não foram votar. Olha que loucura. Esses 33% decidiu... É loucura. Isso é uma loucura. Isso. E 33% nessa eleição faria uma diferença gigantesca. Você me permite... Muita coisa. Sabe? Você me permite agora eu dar um pitaco aqui também sobre onde eu achei que houve um erro e eu achei que foi positivo. Primeiro o seguinte... Eu não acredito em Sheila Malafaia porque ele veio aqui, pediu voto pro Neilton roubou, encheu a burra de dinheiro e ele ficou quietinho e não veio pedir desculpa ao povo. Começa por aí. Eu sou um cara o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que a política não é do diabo, mas tem um dedinho dele. Né? Ele tem um dedinho dele. Então eu acho que quando o líder religioso é chamado para vocação religiosa, é para ser pastor, para ser padre, líder, não vou citar aqui religiões, mas para ser líder nesse lado. Quando ele busca dividir a sua vocação com o poder, nós sabemos que o poder é traiçoeiro, é violento, é falso, é arbitrário. Então eu não acredito em líder religioso que se mete em política. Acho que o cristão deve sim, mas eu acho que, e nós tivemos um exemplo do próprio Jeremias de Matos Fonte, foi governador e depois saiu e disse, eu vou cuidar da igreja, porque não combina política com a igreja. Então acontece o seguinte, para mim, você sabe que aquela convocação, vocês sabem que os cristãos são perseguidos nos países comunistas lá fora, nos países socialistas. Os líderes religiosos do Brasil, vou falar do Brasil, arrecadam missões para ajudar aquele povo, certo? E isso ninguém pode esconder, que a esquerda hostiliza os cristãos dentro do Brasil. Estou falando cristão, tá? Não estou falando de religião. Sabem disso. O próprio Lula, numa mensagem, disse assim, é melhor vender uma loja para o cinema, para o empresário colocar o cinema, do que para qualquer igreja. Qualquer igreja. Bom, é só para constar isso aí. Nós vimos que os pastores, os líderes religiosos, aderiram ao Ricardo Pericá. E lá na frente vocês não sabem. Você sabe que faltando 3 dias para as eleições, o Pericá pensou em trocar seu vice? Pensou em trocar seu vice? Sabe por quê? O seu carro foi para a rua, ele estava doente, e pediu um voto para todos os vereadores, menos para prefeito, o nome dele.
E a coordenação estava no seu vice na rua. E foi um... Eu não perguntei ao Pericá, nem perguntei ao pastor Arthur isso. Mas houve esse mal-estar e alguém lá de dentro me falou, Nelson, está vendo isso e isso e isso. Aí chegou à conclusão que não deveria trocar o vice. Seria pior. Agora eu quero dizer para vocês aonde eu acho que foi a pegadinha, que os evangélicos sim foram provocados numa situação de reação. Foi quando os pastores reuniram, esses pastores, aí estou falando de pastor porque a reunião foi de pastor, se reuniu com Dimas e fez ele assinar uma carta renunciando discussão de gênero, criar até uma subsecretaria de aborto. Então, querido, essa carta chegou à conclusão seguinte: uma carta não pode prevalecer sobre a cartilha do PT, que exatamente se trabalha nesse sentido. Então, o doutor Eliano Enzo e doutor, meu amigo Copre e Cláudio, me desculpe, eu posso estar eternamente equivocado. Eu acho que os cristãos decidiram isso porque teve uns pastores que pensaram neles. E outra coisa, eu sou um homem que na minha juventude eu vi a minha igreja dividida de 50 membros para um lado e 50 para o outro, a Igreja Batista de Zagorembé, por causa de política. E por isso vocês nunca me viram inscrito num partido político e nunca me viram aderindo a nenhuma campanha de ninguém, porque eu acho que a Bíblia diz que se ensina ou não. E aí eu reputo isso. E eu acho que o erro do Dimas foi assinar aquela carta que ele disse claramente, o meu partido trata disso, e ele falou também, eu não estou aqui para defender legado do PT. Será que não? O Marlon me falou isso. Nós tínhamos uma organização de fiscalização dos atos do governo municipal. E o Marlon fala bem, um cara de crédito, é técnico, e ele dizia, isso aqui está tudo errado. Quando ele ganhou as eleições, a primeira coisa que ele fez foi se aliar ao lado que a gente discutia que estava errado. E ele virou, eu falei, poxa, caramba, a gente falava outra coisa. Eu falei, Nelson, eu cumpro o que o meu partido mandar. E é isso mesmo. Quem estiver fora do PT e se aliar ao PT não cresce. E ninguém teria hoje espaço dentro de São Gonçalo, dos políticos que mudaram ultimamente, dentro da cúpula do PT, com razão, é protecionista. Estou falando de política protecionista. Então eu acho, eu posso estar até me excedendo aqui, mas eu acho que essa carta do Arthur, chamando os líderes, inclusive a família radical, para apoiar o Dima, quando ele renunciava a termos específicos da esquerda, foi ali que foi o pega para capar, e foi ali que o capitão Nelson, eu acho que perdeu nessa área aí, essa quantidade de votos que realmente não concordou. Bom, Nelson, deixa só eu falar uma coisa aí do que você falou. Nós estamos chegando aí da ideologia de gênero. A ideologia de gênero... Fazer uma consideração. Não, tranquilo. Só falar uma coisa. A ideologia de gênero foi discutida no município, eu acho que no governo do Molim, não tenho certeza, e já tinha sido rechaçada. Essa questão da ideologia de gênero, isso foi um ataque de fake news aí feito, não importa qual candidato. Na minha concepção é o seguinte, ou a gente acredita nas leis que a gente aprova, ou não acredita nela. A questão é que ideologia de gênero não seria colocada em escola em São Gonçalo por conta dessa lei aprovada há muito tempo atrás, lá no governo do Nancy, essa discussão... Que lei? Lei municipal, doutor Eliano Enzo? Foi aqui. Inclusive, um dos que brigaram foi o Alexandre Gomes. Eu lembro porque eu participei. O Alexandre Gomes... Você sabe quem é o autor dessa lei? Você sabe quem é o autor dessa lei? O autor da lei municipal? O Marlos Costa. O Marlos Costa. Contrário à ideologia? Ele foi contrário. Não, ele foi o autor, ele disse que foi o autor na minha frente, na rádio, rádio Fluminense. Então ele foi o autor. E o autor contrário à ideologia de gênero? Querido, o autor da lei que proibia que proibia. Proibia porque na época quem brigou contra com força foi o Alexandre Gomes. Tiveram outros. Eu estava, inclusive,
presente, não na plenária lá dentro. Não sei. Falo do lado de fora, então. Então, a ideologia de gênero, efetivamente, em São Gonçalo, não seria aplicada. Aborto, não acho que isso é uma questão municipal. O município não tem poder para isso. Não, olha só, doutor Leano Enzo. Doutor Leano Enzo, me perdoa. Se a esquerda não respeita o que está na Constituição, o senhor acha que um prefeito peraí. Aí a gente vai respeitar uma lei? Não, eu estou supondo não. A gente está supondo que alguém que é prefeito de qualquer cidade, o Cláudio pode falar, prefeito de qualquer cidade, não importa, a gente está falando por acá de São Gonçalo, um prefeito possa criar uma lei suplantando uma lei federal. Porque o aborto no Brasil, embora tenha aí várias atenuantes, a gente sabe que a lei permite, que é o Código Penal, tem lá os atenuantes para poder permitir o aborto, chamado aborto legal, que eu quero deixar claro aqui que eu sou contra até esse, e eu tenho como provar que eu sou contra por outras questões, mas vamos lá, voltando aqui. Nenhum prefeito tem poder para criar uma lei que permita o aborto, gente. Aí vamos ser justos. Qualquer prefeito que falar isso... Mas pode criar... E por que então que se criou uma lei contra? Porque justamente a esquerda prega isso, doutor Leandro. Não, mas lei contra municipal nem a favor, nem contra, nem a favor. Deixa eu falar uma coisinha aqui, por favor. Nós estamos finalizando aí. Fala, Cláudio, para a gente terminar. A relação do aborto... Depois do Cláudio, eu queria falar também rapidamente, por favor. Só a questão da ideologia de gênero surgiu, entendeu? Agora, pouco tempo atrás, é em função disso que estava essa briga. Porque hoje os municípios foram determinados pelo STF para definirem a respeito. Então, diversos municípios aí já teve brigas a respeito dessa situação também. E estavam querendo... Não, mas agora é recente isso. Entendeu? Coisa desse ano passado agora. Mas São Gonçalo já tinha negado isso. Mas então, os municípios já tinham negado, estavam tentando se passar por uma reformulação na situação. Eu acho que está perfeita essa análise do Nelson, sabe? Foi muito, assim, cirúrgica nessa situação. Está de parabéns, Nelson. Eu acho que pegou bem na veia do negócio e detectou, entendeu? O grande problema que para mim foi essa do vício também. Do Pericá, né? Eu também meti uma opinião aqui, eu emite opinião até em cima de coisa que é contrário à lei, e a gente às vezes pensa o contrário, né? Doutor Leão não sabe que... Mas então apenas... Não sabe. Você pode falar, Compra, para a gente terminar. Eu queria me colocar nessa questão, porque eu estive mais próximo na campanha do Pericá no primeiro turno, né? Convivi lá com o pastor Arthur, com todos eles. Então, eu quero colocar, não vou aqui entrar em detalhe de fulano A, B, C ou D, que eu não somos chegados a isso. Ao fato, né? Ao fato. Maricá, aí, sem querer defender ou atacar, mas Maricá, quando o Quaquá assume o governo de Maricá em 2012, ele cria, né? Desculpa, em 2008, né? Ele cria de uma forma estratégica a Secretaria de Assuntos Religiosos, tá? E coloca nessa secretaria uma gama, todos os membros lá eram pastores, ou missionários, tudo evangélico protestante, geralmente de cunho pentecostal, tá? Não tinha batista, não tinha presbiteriano, até porque o povo batista, né, ele não é muito fadado à política. Você pode ver que a grande parte dos pastores que estão na política, ou quase sua totalidade, eles são pentecostais, neopentecostais. Você não vê batista, não vê presbiteriano. Os mais tradicionais não gostam de misturar essas coisas, tá? E não aceitam também muito bem isso também não, tá? Então, o que eu entendo é o seguinte, existia dentro do projeto do Dimas, e isso eu vi, porque eu conversando com o Gilson do Cefem, que é muito meu amigo, o Gilson me disse que uma das secretarias que Dimas iria copiar a criação seria de assuntos religiosos, e que colocaria ali um pastor para poder acomodar essa secretaria e fazer um governo dos justos, até porque é uma lei do Gilson do CEPEM, o governo dos justos passado na Câmara e aprovada, né? Para poder trabalhar as igrejas. Eu acho que houve realmente uma conscientização, tá? da grande maioria dos líderes evangélicos também, tá? Houve uma propagação muito grande, mas eu não entendo que essa carta assinada ela possa ter sido determinante. Uma coisa que eu sempre disse, eu concordo com você, é o seguinte:
As pessoas, muitos amigos mesmo, de próximos, falavam assim para mim: eu vou votar no Dimas, não vou votar no PT. Eu falava para meus amigos: candidato não tem número é do partido. E uma vez ganhando, tem que se submeter às regras do partido. O partido tem um estatuto, o partido tem uma executiva municipal, estadual e nacional. E o PT, especificamente o PT, a gente sabe como é que ele faz. Ele bota mesmo pessoa de fora para governar nos governos locais que ele ganha. Foi assim em Maricá. A filha do Lula, há pouco tempo atrás, era assistente social em Maricá. Então ele faz isso. Então, eles fazem isso. Né? Então, com relação a essa divisão religiosa, eu não creio que ela foi muito importante, aquele ato específico para decretar. Eu fico mais na divisão dos votos de quem não foi o segundo turno, entendeu? As escolhas de quem votou e de quem não foi o segundo turno. Bom, em primeiro lugar, dizer para você, deixa eu só ler esse trechinho aqui do Coronel Oswaldo e a gente vai terminar aqui. Diz que boa noite, Nelson Carneiro, parabéns sempre para o seu programa, parabéns a todos, em particular ao meu amigo Alexandre Corpo, grande economista da Trincheira do Bem e da AICO, que é do grupo Águas Limpas, sempre com ótima participação. Nós temos aqui o Roberto Carneiro, que é um radialista, comunicador, com a vitória do capitão Lecinho, apoiador da primeira hora, tem toda a condição de ser o presidente da Câmara. Bom, eu até escrevi isso hoje e eu concordo porque o capitão Nelson tinha 15 eleitos acompanhando ele, inclusive o Lecinho. Bom, Eliano, meu amigo, eu quero te agradecer penhoradamente, pedir desculpa por alguma piruada que eu dei aqui fora do contexto, né? E eu quero deixar à disposição de todos aqui os nomes que foram citados, tanto do Dima, quanto do pastor Arthur, qualquer um. Eu estou pronto a abrir uma live para a hora que eles quiserem fazer qualquer esclarecimento, porque comigo é assim, eu não tenho compromisso com ninguém de elogiar ou criticar e ter medo disso, né? Mas então, acho que o nosso trabalho é esse, e eu quero dizer a todos que, aproveitar para vocês aqui, dizer que a página do Sua Cidade dos Valores, eu me pedi informação todo dia ao Facebook, não tinha fake news, e nada que transgredisse as regras. Agora, eu deletei inúmeros fake news, tanto de um lado quanto do outro, isso vinha antes e no segundo turno se intensificou. Era mais de 10 por dia de cada lado. Então eu quero agradecer a todos aqueles que acreditaram e vocês que acreditam no nosso trabalho e que estão sempre aqui conosco. Obrigado, doutor Eliano Enzo. Obrigado a você, Nelson, um prazer imenso. Obrigado aos outros aí, Cláudio. Que taco, Nelson, a gente está dando mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer. Espera, a gente está aqui torcendo efetivamente para que o próximo governo seja um governo voltado para esses problemas da cidade. Eu sempre botei a OAB à disposição para que discutisse, e eu próprio, para discutir os problemas que a cidade tem e a gente fazer do município de São Gonçalo um grande município, porque é um grande município. O Cláudio falou isso muito bem, das maravilhas que essa cidade é e que foi e que tem que ter ainda mais. Espero sinceramente, penhoradamente, rogo a Deus para que o capitão Nelson consiga fazer o que ele pretende no plano de governo dele. O principal aí, o mais forte, é retomar as comunidades do tráfico. Isso é extremamente importante. E vamos torcer aí agora. O capitão Nelson é o nosso prefeito. Vamos à luta. Ele é o prefeito eleito e não tem que se discutir. Com urna ruim, com urna boa, com impressão. Tem uma coisa, Nelson, que a gente precisava discutir, que era o seguinte: eu tenho muito medo dessa questão da impressão, que, veja bem, se as coisas no Brasil fossem de uma maneira que ficassem escondidas, tudo bem, mas imagina, vamos imaginar uma suposição, que eu prometi meu voto para o Dimas e votei no capitão Nelson, por exemplo, e aí alguém tivesse como descobrir o meu voto. Gente, descobrir como foi feito o voto de cada um. Olha, eu tenho minhas divergências quanto a isso e muita preocupação. Com relação à impressão de cada voto, veja, a gente tem, a urna faz a zerésima, faz aquelas coisas todas, enfim.
É uma questão que tem que ser discutida no outro momento, não nessa. A gente vai bater um papo aqui só sobre urna. Eu acho que tem que abrir um papo só sobre isso. Essa urna da comprovação do voto, ninguém poderia levar, porque senão os locais controlados pelas milícias, pelo narcotraficante, matavam todo mundo. Agora, o que acontece é o seguinte, essa urna ela fica à disposição do TRE. E a recontagem ela é sigilosa, ela vai ser contada, por exemplo, lá, vamos ver aqui. Sei, né? Então ele vai confrontar. Bom, mas enfim, toca o barco. É isso aí. E boa noite, valeu. Não, eu só quero que vocês se comprometam comigo, porque na hora que o capitão montar o secretariado dele, é que nós já vamos ter uma perspectiva de como vai ser, e eu quero vocês discutindo isso aqui. Vamos Meu amigo Alexandre, aí. obrigado pela sua participação, Alexandre. Olha, boa noite, Nelson, mais uma vez obrigado, agradecer o convite, um abraço para o doutor Enzo, excelente trabalho à frente da UAB de São Gonçalo, Cláudio, que já tivemos aqui outras vezes, e dizer o seguinte, quando o coronel Oswaldo diz aí, grande economista, tal, da AICO, eu quero dizer para vocês o que é AICO. AICO é a agência de inteligência do coronel Oswaldo, fique bem claro isso aqui, entendeu? Foi a agência de inteligência que mais trabalhou nos bastidores dessa campanha para buscar as informações. Então, Nelson, conte sempre comigo, sempre que precisar, tá? Estaremos aí sempre às horas, dentro das nossas possibilidades de tempo, né? Eu também desejo ao nosso futuro prefeito, que ele agora é para ser prefeito de todos, não pode escolher preto, branco, pardo, quem votou, quem não votou, ele é prefeito do município, entendeu? E acabou. Esquece isso, bota uma borracha. Porque fulano decretou que não votou em mim. Não interessa, tem que fazer por ele também se precisar. É munícipe, entendeu? Que ele faça um governo bom, justo e que São Gonçalo possa realmente trilhar novos rumos, né? O que eu queria propor aqui depois é uma nova live sobre quem ganhou e quem perdeu mais dessas idas e vindas para um lado e para o outro. Tá certo. Meu amigo Cláudio, obrigado pela sua presença, querido. Nelson, meu amigo, eu agradeço imensamente, me coloco à disposição pelo doutor Enzo, doutor Alexandre. Poxa, é um prazer imenso estar com vocês aqui, poder falar a respeito dessas questões que são importantes para o nosso município, né? Eu vejo São Gonçalo assim com um enorme potencial, estou muito feliz com essa eleição do capitão Nelson, creio que ele vai fazer realmente um governo para todos, entendeu? E vai ter os caminhos para procurar o apoio necessário para a gente transformar novamente São Gonçalo em uma grande cidade, entendeu? O vereador Lestinho também fez um trabalho excelente aí na campanha do capitão, entendeu? E com a graça de Deus vai assumir essa presidência, entendeu? Ou alguma outra coisa dentro da prefeitura, e nós vamos juntar São Gonçalo no sentido de buscar os valores que São Gonçalo precisa resgatar, entendeu? Nossa cidade é uma cidade maravilhosa. Poxa, aí estou muito satisfeito, muito feliz hoje, entendeu? Um dia de alegria também, de poder participar com os amigos aqui, discutir os problemas da nossa cidade, e estou às ordens aí, a hora que aparecer outra oportunidade. Bom, eu faço como sempre fiz, eu estou sempre à disposição, ouvindo o prefeito, ouvindo os adversários, e mostrando onde está certo, está errado, e sem qualquer rancor, sem qualquer ódio. Isso que eu espero que a política se estabeleça nesse sentido. E depois eu quero aproveitar essa banca também, que eu quero discutir com vocês, aí vocês fazem uma análise aí sobre as prefeituras ganhas no Brasil, para a gente ver como é que vai ser o desenrolar das eleições em 2022. Tá legal? Então, Enzo, boa noite, obrigado. Meu amigo Copler, aquele abraço, Alexandre Copler, Cláudio Fonte, fica com Deus, brigadão aí pelo apoio, só espero que vocês aguardem um pouquinho, que é para eu desfazer aqui a tela, sem cair, né? Eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, inclusive o Alípio, né? Siqueira, que está lá na Alípio, Marcos Alípio Siqueira Franco, lá na Alemanha, nos acompanhando. Obrigado aí por essa força. Um abraço a todos vocês e a todos que nos acompanharam.